consciência do reino de Deus? Ou melhor, como é que se pode ser um agente consciente do reino de Deus? Como é que eu e você podemos nos oferecer de maneira objetiva para sermos instrumentos do reino de Deus hoje? E eu disse na aula passada, apenas para refrescar a nossa memória, que era preciso não dicotomizar a história. E era preciso que nós tivéssemos coragem para enfrentar a própria história. E disse que para isso era necessário que nós discerníssemos 3 conceitos básicos. Primeiramente, eu lhes falei do conceito de dialética, a dialética da história, de acordo com Eclesiastes 3, e uma visão dialética da Bíblia, que nos ensina que a Bíblia fala do que é e do que deve ser, e que a gente não pode se acomodar apenas no que diz respeito ao que é, a gente também deve lutar em função daquilo que a Bíblia diz que deve ser. Depois, nós vimos o conceito da própria história, como a história não como uma coisa determinada, não como um sistema fechado, não como algo que inexoravelmente tem que ser sempre de uma certa forma. Nós vimos que a história é uma substância manipulável e que a intenção de Deus é que nós enfrentemos a história com essa intenção de transformarmos a nossa realidade. E diz que para vivermos esse enfrentamento da história, nós precisamos ter 2 consciências claras. A primeira, a consciência de que a história é caída. Ela não é uma história boa. O homem se meteu em muitas astúcias, a civilização humana se destroçou e afetou uma série de outras dimensões da própria vida. E também eu lhes disse que era preciso ter consciência das implicações da redenção, porque se a vida hoje é uma vida caída e que acontece sob o pecado, Deus, no entanto, enfrentou essa situação, enviando o seu Filho ao mundo, nos prometendo e nos trazendo redenção espiritual, redenção psicológica, redenção moral, redenção para a natureza, já aqui de modo relativo e no futuro, redenção dos nossos corpos na ressurreição, quando isso acontecer de modo absoluto, e hoje essa redenção do corpo se manifesta através da terapia médica e dos dons de curar. E ainda a redenção da sociedade. No futuro isso vai se absolutizar quando Jesus vier e houver novos céus e nova terra onde habitam justiça. E hoje essa redenção da sociedade deve se manifestar através de uma comunidade humana mais igual, mais justa e que aponte na direção da bondade de Deus. Hoje nós vamos tratar da questão do conceito de transformação. Já vimos os conceitos anteriores, conceito de dialética e um conceito do que é história. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre um conceito de transformação. Isso porque não adianta a gente saber o que é história sem que partamos para ela com ideias claras e objetivas de como é que nós podemos fazer para influir, para ingerir, para participar de um modo construtivo, de um modo positivo, de um modo operoso na própria história. Nós não somos pessoas chamadas para cruzar os braços e sermos meros espectadores do drama e da trajetória humana. Nós somos chamados para sermos pessoas que participam numa perspectiva consciente e objetiva da mudança das coisas na vida. É para isso que nós estamos no mundo, enfim. Então, que conceito é esse de transformação que eu e você precisamos ter? Primeiramente, nós precisamos ter um conceito teológico de transformação. E esse conceito teológico de transformação nos faz perguntar onde, por quem e como se dá essa transformação. Onde, por quem e como. Onde? Ora, essa transformação tem que se dar na história, concreta, no mundo real, que é o mundo dos sistemas, que é o mundo da cultura, que é o mundo onde as pessoas falam línguas diferentes, que é o mundo das vestes, das fisionomias, dos acervos, da musicalidade, da poesia, da política, da educação e de todas essas realidades que conjuntamente formam a teia social, formam a vida na qual nós vivemos, na qual nós habitamos. Então, primeiramente, esse conceito teológico de transformação nos induz a perguntar onde? E a resposta é aqui e agora. Essa transformação tem que começar aqui e agora. Por que que eu iniciei fazendo uma afirmação tão óbvia? Porque muita gente prefere cruzar os braços e prefere apenas dizer Maranata.
Vem, Senhor Jesus, porque esse mundo está podre e precisa que tu venhas. Eu digo isso todo dia. O livro do Apocalipse me recomenda ansiar com o Espírito Santo e com a igreja, dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Mas esse clamor pela vinda de Jesus não é um clamor conformista, não é um clamor passivo, não é um clamor derrotista, não é um clamor pessimista na perspectiva do deixa tudo como está. Esse anelo pela vinda do Senhor não deve nos fazer cruzar os braços, mas deve nos remeter para a vida de modo esperançoso e crendo que o Jesus que vem já derramou o seu Espírito Santo sobre nós, e o Espírito Santo está agindo na história, e que ele é poder de Deus para salvar seres humanos, é poder de Deus para mexer em estruturas, é poder de Deus para alterar sistemas, é poder de Deus para converter sociedades, é poder de Deus para mudar a vida, para transformar. Não apenas transforma o coração humano, mas pode transformar realidades mais amplas. Não estamos dizendo que haverá uma transformação no mundo inteiro, não é isso que a Bíblia nos promete, para pensarmos com realismo, mas ela nos induz a lutarmos e enfrentarmos a nossa realidade histórica na certeza de que, se não podemos mudar o mundo todo, nós podemos mudar sociedades, podemos afetar gerações, podemos mexer em cidades, podemos alterar a história de países, enfim, podemos mexer na vivência de muitos segmentos da sociedade e de muitas gerações. Então, o conceito teológico de transformação começa nos ensinando a perguntar onde e qual é a resposta. A resposta é aqui e agora. A resposta é aqui na realidade concreta da vida humana, objetivamente, sem esses misticismos que nos levam apenas a ficar pensando idealisticamente naquele mundo por vir. Mundo com o qual eu sonho e para o qual eu vou, com a graça de Jesus, e você também. Mas nós somos convidados a sermos guerreiros de Deus na história contemporânea. Gente que se importa com o hoje e que não cruza os braços à trajetória coletiva e à vida dos outros. Em segundo lugar, esse conceito teológico de transformação nos leva a perguntar por quem. E aí chega a um ponto em que é absolutamente importante que você próprio responda dizendo: por mim, por nós, pela igreja, por quem tem consciência dessas verdades. A resposta que eu dei, que está aqui na apostila, diz o seguinte: pelas forças do reino de Deus, que são todas as forças que agem na direção da promoção das causas que Deus advoga. Notem bem que resposta. Por quem? Pelas forças do reino de Deus. Que forças do reino de Deus são essas? Essas forças do reino de Deus são todas aquelas que Deus usa para intervir na história. E elas são forças amplas. Justamente por isso nós somos induzidos a perguntar: se já sabemos onde, e é aqui e agora, por quem? Pelas forças do reino de Deus. E como? Então a resposta é prioritariamente mediante a ação da igreja. Mas eu disse apenas prioritariamente porque esses instrumentos do reino de Deus não se limitam à igreja. Eu já tenho repetido, batido, reforçado, eu acho que alguns de vocês já estão até cansados de me ouvirem dizer isso. A igreja é o sinal do reino, é o agente explícito do reino, é a verbalizadora da pregação do reino, é a portadora dessa mensagem da salvação, é um agente autoconsciente do reino de Deus. Ela se sabe instrumento de Deus na história, mas ela não condiciona o reino, não detém o reino, não contém o reino, não aprisiona o reino, não é a fronteira última do reino. O reino é maior do que a igreja. A igreja é do reino, mas não é o reino. A igreja é contida pelo reino, ela não contém o reino. Então há outras forças além da igreja que agem, mas a igreja é a força prioritária. Que forças são essas? Outras. O Estado, não um Estado tirano, não um Estado injusto, não um Estado corrupto, não um Estado ditador, não um Estado mentiroso, não um Estado desumano, mas um Estado justo, um Estado socializador de bens,
um Estado promotor da liberdade, um Estado que facilita as oportunidades para as pessoas, um Estado que, enfim, afirma o valor da vida, um Estado que vem para ajudar a salvar a vida, não para matar vidas. Então, quando a força social, o Estado se organiza como sendo esse ente que representa os interesses comuns e que advoga as causas da justiça, da verdade, da vida, então esse Estado é um instrumento do reino de Deus, porque Deus não é o Deus da anarquia. Romanos, no capítulo 13, nos diz que o Estado deve ser um ministro de Deus para o bem. Um Estado justo, porque lá se diz que o que se pode esperar de um Estado justo é, quando se faz a injustiça, ele traz a espada. Quando se faz a justiça, ele traz louvor e honra. Então eu estou falando não de qualquer Estado, mas de um Estado de direito, um Estado justo. Outra força do reino de Deus são as instituições as mais variadas. A família, as instituições que mobilizam segmentos da sociedade em defesa de causas justas, as instituições mais variadas do poder, da justiça, da educação, as instituições que trabalham em função do bem comum. Elas são instrumentos do reino de Deus. Tudo quanto caminha na direção da promoção das causas da verdade, da justiça, do amor, do direito, da legitimidade, da liberdade responsável, da promoção da vida. Todas essas forças que agem nesta direção são forças do reino de Deus, quer se saibam assim, quer não se saibam assim. Mas Deus as usa. E já as usa aqui e agora. Deixa eu dar um exemplo prático. Para quem está porventura assim, sem entender como é que até pessoas que não conhecem a Cristo podem ser instrumentos do reino, como é que instituições que não se sabem cristãs podem ser instrumentos do reino. O que eu estou dizendo, gente, não é que essas pessoas que não se sabem instrumentos do reino sejam pessoas salvas, porque eu lhes disse, à luz de João 3,3, que só tem visão do reino de Deus quem nasceu de novo. Então quem não nasceu de novo nem se sabe instrumento do reino de Deus. Então não estou falando que esses agentes do reino têm que ser necessariamente pessoas que conhecem a Cristo na perspectiva da salvação. Às vezes nem conhecem a Cristo nem a salvação, mas de algum modo estão sendo usados por Deus para manter e para produzir balizamentos necessários à ordem social e à justiça. Um exemplo. A luta libertária de Gandhi e do povo hindu, lá na Índia, através de instrumentos de reação absolutamente bíblicos, como por exemplo, Gandhi ensinou que o povo tinha que se mobilizar, que tinha que enfrentar a vida, mas não com violência. Então eles partiram para uma ação extremamente ativa, porém não violenta. Estavam dispostos a marchar contra os ingleses na Índia, levar burdoada, levar tiro, mas não estender a mão e não agredir. E venceram os ingleses com a força moral. Venceram os ingleses sem armas, com a resistência pacífica de um povo que não se curvou e que enfrentou a tirania, o despotismo, o imperialismo, a obstinação dominadora dos ingleses, sem agressão e sem covardia, eretos, com poder moral, até que a Índia se viu livre daquele governo despótico e humilhante dos ingleses e viveu a sua própria liberdade. Não estou dizendo que as coisas lá são maravilhosas, não estou dizendo que a Índia é padrão de coisa alguma, não estou dizendo que por causa disso é uma nação de gente salva, não estou dizendo isso. Salvos são aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A Índia é um grande campo missionário, mas nos dias de Gandhi, o que houve ali, em termos de libertação da humilhação daquele povo, foi, perspectivas da salvação à parte, foi uma manifestação de forças do reino de Deus, utilizando-se de pessoas e de instituições que nem se deram conta de que eram instrumentos do reino, porque o reino sempre caminha na direção da bondade, da justiça e da verdade. Então, para que vivamos a realidade da transformação, inicialmente nós precisamos de quê? Vamos repetir, vocês que estão aí no auditório, repitam comigo, um conceito,
teológico de transformação. Vamos ver, repitam aí comigo. Um conceito teológico de transformação, que nos ensina a perguntar o quê? Primeiramente, de onde? Em segundo lugar, por quem? E em terceiro lugar, como? Agora, em segundo lugar, nós precisamos de um conceito motivacional de transformação. Mas para eu ter um alíviozinho, beber uma aguinha gelada, porque aqui no estúdio está um pouquinho quente, nós vamos fazer uma pequena pausa, vamos ouvir o Sérgio Pimenta e eu volto com vocês daqui um pouquinho mais. Até já! Faz viver é tão intenso que até me perco se explicar. O que me faz viver é tão profundo, mas me vê no mundo, no singular. O que me faz viver vai além da lógica, é maior do que a amplitude cósmica que o meu pensar. O que me faz viver, eu sei, é isto: de Jesus o Cristo, o amar. O que me faz viver, eu sei, é isto: de Jesus o Cristo, o amar. Bom, nós vamos continuar trabalhando a questão do conceito motivacional de transformação. Quando nós pensamos em transformar a sociedade, nós precisamos também saber por quê, para quê e quando. Se inicialmente eu lhes disse que o conceito de transformação inicia nos ensinando a fazer as perguntas onde, por quem e como, que acabam sendo perguntas teológicas, o conceito motivacional de transformação nos leva a perguntar por quê, para quê e quando. São algumas perguntas práticas e bem mais objetivas. Por que transformar? Alguém diria, mas é óbvio por que transformar. Eu diria que não é tão óbvio assim. A maioria da cristandade acha que não precisa transformar nada. Pelo menos a maioria dos protestantes pensam assim. Pensam que está tudo mesmo condenado, não há mais o que fazer por coisa alguma, vai acabar e pronto, e deixa pegar fogo. E às vezes a gente vive num iminentismo tão grande que deixa até de trabalhar em função dessa expectativa de que tudo não tem jeito. Eu me lembro que quando eu conhecia Cristo, eu comecei a ler uns livros de teologia, de escatologia, muito iminentista, que falavam da vinda de Cristo a qualquer momento e não havia mais nada o que esperar. Todos os sinais já tinham se realizado, agora era só aguardar que a qualquer momento acontecia. E eu fiquei até com medo de não dar tempo de eu casar. Eu me lembro que a minha esposa, né, naquele tempo minha namorada, Alda, ela vivia empolvorosa, dizia, vamos ver se a gente casa logo, porque depois Jesus vem, não pega a gente noivo, não dá para casar, pelo menos a lua de mel. Muita gente pensa assim até hoje, não é? Como eu acredito que um dos sinais fundamentais para que Cristo venha é aquele que está em Mateus 24:14, que diz que o evangelho do reino primeiro será pregado a todas as nações e só depois virá o fim, eu vivo nessa tensão. De um lado, sei que Cristo pode voltar hoje à noite. E em segundo lugar,
sei também que Ele me manda pregar a todas as nações. E eu vivo como se Ele pudesse chegar a qualquer momento, mas planejo a minha vida como se tudo dependesse da pregação do Evangelho até o fim de todas as eras. Pois bem, por isso é importante perguntar por que transformar, porque há pessoas que acham que não há por que nem para quê. É preciso transformar porque este é um mundo decaído em relação ao plano piloto de Deus na criação, e também porque Deus segue amando este mundo com todas as suas ambiguidades e com todas as suas contradições. É por isso que Ele quer que esse mundo seja transformado. Você há de dizer comigo que esse mundo é intransformável na perspectiva global, mas não se esqueça, há uma dimensão, e há várias dimensões dele, nas quais se pode sonhar com essa possibilidade em termos de uma geração, em termos de uma sociedade. Então essa é a primeira razão. Este é um mundo decaído. Se nós deixarmos a ele como ele está perdido. Ele precisa ser enfrentado com a salvação, com a mensagem da redenção, que transforma indivíduos que, em sendo transformados e ganhando consciência de justiça, podem ser pessoas que alterem com algum valor e significado a sua própria sociedade. Agora, para que transformar? Para que esse mundo da morte, do medo, da dor, da desesperança, da violência, da poluição, da injustiça, da mentira, da iniquidade, para que esse mundo seja de algum modo o lugar do culto a Deus, da adoração, da habitação de Deus com o maior número possível de homens, para que o mundo em algum lugar expresse a realidade da bondade divina, para que em algum lugar ele seja o berço do amor e não do ódio, seja o lugar do nascimento, não da sepultura, não da desgraça. E ainda, o conceito motivacional de transformação nos leva a perguntar quando transformar. E eu respondo dizendo que primeiro é preciso transformar aqui e agora, gerando maquetes sociais e comunitárias, e tendo a igreja como referencial de uma sociedade saneada. Essa é a primeira fase da perspectiva da transformação. Primeira fase é aqui e agora, gerando maquetes sociais. Lembram-se dessa nossa discussão sobre as maquetes sociais? Essas maquetes sociais são sociedades alteradas. Há muitos lugares neste planeta que foram impactados pela consciência da verdade, da justiça, onde há sociedades onde não se encontram crianças nas esquinas, onde não se encontram velhos desamparados, onde não se encontram pais de família humilhados e passando fome sem ter como levar para casa alimentos essenciais, aonde não há violência abrupta, pavorosa como há no nosso meio, enfim, onde há sinais de maior justiça. E esses sinais de maior justiça são sinais de uma transformação essa que aponta na direção do reino de Deus. Então, a primeira fase dessa transformação é aqui e agora, gerando maquetes sociais e comunitárias. E mais ainda, tendo a igreja como referencial de uma sociedade saneada. Essa é uma outra parte extremamente mais complicada. Por incrível que pareça. Porque às vezes a sociedade secular circundante aprende a viver com justiça, com igualdade, com um monte de coisas. E a igreja, às vezes, continua amesquinhada e medíocre. O plano de Deus é que a igreja seja o referencial maior dessa sociedade saneada. Como diz lá o livro de Atos dos Apóstolos, que a igreja de Jerusalém se tornou naqueles primórdios do cristianismo, onde não havia nenhum necessitado entre eles, aonde a miséria não graçava, aonde a calamidade foi inicialmente enfrentada numa perspectiva de ajuda mútua e de solidariedade. Enfim, são marcas do reino de Deus, e a igreja deve se oferecer à nação como uma comunidade que tem consciência sensível, uma comunidade justa e honesta, uma comunidade que sinaliza boas obras, não escândalos. Uma comunidade que aparece no jornal por falar a verdade, por viver vida digna, não por estar fazendo tramóias com o poder. Uma comunidade que seja um referencial da justiça de Deus, e não uma comunidade esfacelada, fragmentada, toda quebrada, toda dividida, cheia de malquerência.
Então, queridos, é assim que essa transformação acontece na sua primeira fase, agora na história. E para que isso se torne viável, algo mais profundo tem que acontecer entre nós do que aconteceu até hoje. Que realidade mais profunda é essa? Primeiramente, eu lhes digo que é preciso converter a nossa teologia. Porque nós temos cabeças cheias, tomadas por teologias muito estranhas, que ora nos remete para um conservadorismo tão terrível que não nos deixa abrir os olhos para as mudanças na vida. Ora nos coloca num proselitismo tão terrível que nos torna pessoas que têm uma mentalidade de gueto e de seita, separados dos outros. Ora nos coloca numa perspectiva triunfalista, como se a igreja fosse a coisa mais maravilhosa que existisse no planeta e não precisasse de remendo nenhum. Ora nos coloca numa perspectiva escatológica iminentista, onde a gente cruza o braço e diz tudo vai pegar fogo, tomara que Cristo venha logo. Ora nos coloca numa situação de conformismo e ora nos coloca num ativismo político que tira da maioria de nós a mentalidade de que a coisa mais fundamental a se fazer neste mundo é pregar o evangelho da salvação. É o oposto isso aí. Então precisamos de uma teologia nova, que integre essas partes todas, que nos ensine a ser pessoas que pregam o evangelho, que convidam os seres humanos a reagirem individualmente a Cristo recebendo a salvação, mas que não nos tire uma visão maior da sociedade que precisa ser saneada com justiça. Não basta ter almas salvas, é preciso que essas vidas humanas salvas produzam uma sociedade melhor em volta. Uma teologia que nos leve a ter esperança de que Cristo venha hoje, mas que nos ensine a trabalhar como se ele fosse demorar mais 1000 anos. Uma teologia que nos leve a ter uma profunda busca de santidade pessoal, mas que não faça essa santidade pessoal se converter no intimismo que dá de mãos ao pecado social e coletivo, e que nos faz pensar que a única santidade que importa é essa individual, como se Deus não se importasse também com a santidade ampla da coletividade. Uma teologia que, enfim, nos ensine a amar a Bíblia a cada dia, mas nos ensine a ter mente abertas para ler o que está acontecendo em volta na história. Uma teologia que nos ensine a orar com intensidade e com paixão, mas que nos ensine também a agir com coragem e disposição. Uma teologia que seja integral. E é isso que precisa começar a acontecer em nós. Precisa haver uma conversão da nossa teologia e depois é preciso converter a nossa eclesiologia. Porque a nossa noção de igreja é uma noção pedrada, institucionalizada, dura. É uma igreja de paredes. Isso é que é igreja para a maioria das pessoas. Nós precisamos converter a nossa visão da igreja e saber que a igreja é uma comunidade viva, é um corpo vivo, cheio de dons, repleto de carismas, e que está reunido não apenas quando um grupo de pessoas está dentro de 4 paredes, mas a igreja é povo de Deus na vida, em ação, no mundo, agindo, ministrando dons, serviços, evangelizando, curando, expulsando as forças malignas, anunciando o evangelho da salvação, uma comunidade a caminho e em serviço e em missão. E mais ainda, a perspectiva econômica e social da igreja precisa ser convertida. Vejam bem, algumas pessoas me dizem o seguinte: não, pastor Caio, a única coisa que precisa acontecer é que as pessoas se convertam ao evangelho, então a sociedade muda. Mas não muda. Porque se apenas a conversão de pessoas ao evangelho mudasse a sociedade, era de se supor que essa mudança já se notaria dentro da própria igreja. Mas a igreja supostamente é o lugar onde os convertidos estão, é ou não é verdade? Agora, lá continua a haver gente muito rica, gente muito pobre. Lá continua a haver gente vivendo com muito e gente vivendo na miséria. Lá continua a haver todas as grandes diferenças e injustiças imensas que há na vida do lado de fora. Então, mais do que pessoas convertidas, nós precisamos de uma conversão, gente, na nossa própria perspectiva social e econômica, na nossa maneira de encarar as coisas. Eu não estou advogando aqui essas socializações igualitárias, eu não creio nisso. Eu creio que a Bíblia ensina que uns têm mais, outros têm menos. Mas eu creio que a Bíblia ensina que quem tem menos, não tem tão menos que viva de modo miserável. Quem tem menos tem que ter o menos suficiente para viver com dignidade.
E quem tem mais, tem que ter o mais suficiente para viver com dignidade e para ser generoso. Então, essa é a perspectiva que, a nosso ver, está anunciada na Bíblia. Não é esse igualitarismo fardado que anunciam por aí. Nisso nós não cremos. Nós cremos que a sociedade não pode ter essas aberrações terríveis. Então, notem, esse conceito de transformação só é possível se convertermos nossa teologia, nossa eclesiologia e a nossa perspectiva econômica e social da própria igreja. Essa é a primeira fase de como essa transformação e de quando essa transformação acontece. A segunda fase é no ali e no além. Primeira fase é no aqui e no agora. A segunda fase é no ali e no além. Quando Jesus voltar para mudar a natureza humana. Porque hoje, enquanto a natureza humana é assim como ela é, nós não temos nada perfeito. Para termos um pouco de justiça, tem que haver ordem, tem que haver leis, tem que haver instituições que obriguem a cumprir a lei, tem que haver regulamentadores do convívio social, porque a natureza humana é egoísta, é maligna, é frequentemente tendenciosa para a baderna, para a bagunça, é de uma insatisfação horrível. Então, nós só vamos ter alguma coisa perfeita e total nessa vida, seja na igreja, seja na sociedade, quando Jesus voltar para mudar a natureza humana, para alterar a essência das coisas, para mexer na sociedade humana, galardoando a fé e julgando o pecado. Bom, gente, nós já vimos o conceito teológico de transformação, o conceito motivacional de transformação e vamos ver por último o conceito prático de transformação. E nesse ponto, nós precisamos avaliar quais as estratégias que nós temos que adotar para vivermos em busca dessa perspectiva de alguma transformação em volta de nós. Primeiramente, a estratégia evangelística. A maior contribuição que nós podemos dar ao Brasil é ganhar o maior número possível de brasileiros para o Evangelho. Isso inclui usar todos os meios, modos e formas na evangelização. Isso deve fazer com que acabemos com essa mentalidade de purismo metodológico. Porque até para evangelizar é difícil. Porque há pessoas que têm um purismo metodológico terrível. E vivem aí brigando sobre quais são os meios a utilizar, esquecidos do que Paulo diz lá em 1 Coríntios 9. Que os meios são todos os possíveis. Ele disse, eu me fiz de tudo para ver se, por algum meio, de algum modo, alguns eram salvos. Então, a evangelização é prioridade nessa ação prática de busca, de transformação das coisas em volta de nós. É preciso que o evangelho seja anunciado. É preciso que o maior número possível de pessoas sejam esperançadas pelo evangelho. Tanto recebam essa esperança e essa fé na salvação eterna, como recebam esperança para a vida aqui e agora, porque está difícil viver aqui e agora. Então, a primeira realidade estratégica é a realidade evangelística, sem purismos metodológicos. Vocês viram ainda há pouco passar aí na televisão, na frente da telinha, o anúncio de que o Pare e Pense, nosso programa de televisão, deve voltar ao ar, se Deus permitir, agora em janeiro. E esse é um modo de evangelizar. Há outros que fazem isso dando folhetos, há outros que fazem isso de porta em porta, outros que fazem isso através apenas da evangelização pessoal, outros que fazem isso através do rádio, há outros que fazem isso através de cruzadas, como nós fazemos também através de cruzadas, outros fazem isso dos modos mais diferentes. E nós não temos que concorrer uns com os outros, nem achar que o meu método é melhor do que o seu ou pior do que o seu. Algumas pessoas já me perguntaram por que eu evangelizo fazendo cruzadas. Será que não há outros meios mais eficazes? Eu digo, pode ser, para outros há meios mais eficazes, mas o que Deus me deu para fazer foi isso. Se você me tira o que Ele me deu para fazer, mais eficaz ou menos eficaz, mas é o que eu sei fazer, meu irmão. Deixa eu continuar fazendo, tá? Então, vamos fazer juntos. Por todos os meios e por todos os modos. Vamos ver se o maior número possível de pessoas recebem a confrontação do Evangelho, são esperançadas pela salvação e por uma vida aqui e agora. A segunda estratégia é a estratégia do discipulado,
Discipulado é o ensino da cidadania do reino de Deus. Discipulado não é só afirmar a certeza da salvação. Discipulado é oferecer a vida de Jesus encarnada em nós como o mais fascinante projeto de vida. E aqui eu quero dizer o seguinte: a igreja no Brasil vai bem de evangelização. Nós vamos crescendo muito. Se continuarmos a crescer como temos crescido, dentro de aproximadamente 30 anos, nós vamos ser maioria evangélica nessa população do Brasil. Nós já somos um grupo expressivo. Há quem diga que nós já estamos aí chegando aos 20 milhões de evangélicos no país. Para termos essa quantidade de crentes no país, era preciso que a nossa presença fosse muito mais significativa. Do ponto de vista social, eu pergunto, se a igreja fosse arrebatada hoje, fazia diferença? Era possível que as pessoas nem soubessem que nós fomos arrebatados. Porque a nossa presença efetiva, prática, não tem sido muito significativa. Não temos sido sal que dá sabor e que preserva a sociedade. Não temos sido luz a iluminar os recônditos escuros da vida humana. Por quê? Porque vamos bem na evangelização, crescendo significativamente, porém, vamos muito mal de discipulado, de qualidade de vida. O cristianismo que temos vivido é muito pouco moral. Falta ética, falta justiça, falta caráter, falta santidade, falta verdade, falta interesse, falta integridade, falta valores, falta coisas densas, concretas em que se pegar, pelas quais viver, falta pureza, falta inteireza de vida, falta qualidade psíquica, falta saúde emocional, falta qualidade familiar, falta beleza humana, falta obediência ao Evangelho e a todo o conselho de Deus, falta discipulado. E precisamos não só anunciar e pregar o Evangelho, mas ensinar as pessoas a guardarem todas as coisas que Jesus tem ensinado em sua palavra. Em terceiro lugar, vem a estratégia do profetismo. O que é a estratégia do profetismo? Profetismo é a ação de denúncia e enfrentamento da realidade. De onde é que vem essa ideia do profetismo? Vem inicialmente dos profetas de Israel, que foram homens que denunciaram a iniquidade, os reis perversos, as religiões e a religião judaica monoteísta, porém hipócrita, os sacerdotes profissionais iníquos, que denunciaram as relações ambíguas de Israel com aqueles estados malignos em volta, que denunciaram a feitiçaria, a idolatria, a injustiça social. Profetismo é esse ministério que começou lá com os profetas de Israel, que não morreu. Jesus exerceu o profetismo também, quando confrontou a Herodes, chamando-o de a raposa, dizendo que o ministério dele seguiria até consumar todas as realidades do reino de Deus. Quando enfrentou a instituição judaica religiosa, o Sinédrio, chamando aquela corja toda de hipócritas e revelando toda a maldade pintada de religião com a plasticidade da piedade que ali havia. Aquele foi um lado profético do ministério de Jesus. Tiago, lá no capítulo 5 da sua epístola, levanta aquele clamor profético a favor dos injustiçados, do que recebe um salário de fome. Calvino, nos dias já reformados, no início do movimento protestante, teve um ministério também profético em Genebra, lutando contra a exploração dos bancos nascentes, dos agiotas, lutando contra a especulação financeira desalmada, lutando contra toda aquela estrutura de exploração dos mais pobres e desfavorecidos. Wesley, na Inglaterra, teve um ministério não só evangelístico, um ministério eminentemente profético, quando denunciou a escravidão, quando denunciou os sistemas penitenciários desumanos, quando denunciou a bebedeira que tomava conta do país, a imoralidade, quando denunciou a brincadeira com a dignidade humana, quando a Inglaterra parecia um circo, onde as monstruosidades, as patologias, as patogenias físicas eram exploradas. Denunciou tudo aquilo e foi um dos homens que logrou ver nos seus dias uma profunda alteração na própria sociedade dele, lá na Inglaterra. Temos o exemplo de Finney, o grande avivalista Finney, que orava e jejuava,
que pregava a salvação, mas também exerceu o ministério profético, confrontando a escravidão nos dias dele. Temos o exemplo de Samuel Rutherford, homem de Deus, piedoso, de joelhos calejados, mas que desenvolveu uma teologia que dizia que o rei não era a lei é que era o rei, ou seja, o rei não tinha poder absoluto, a lei estava acima do rei. E o que a lei dissesse, o rei tinha que cumprir, não era o rei que fazia a lei. Por causa disso, teve problemas enormes, mas enfrentou com coragem, pregando o evangelho, mas sendo também profético. John Knox desenvolveu a primeira teologia anti-tirania de que se tem notícias na história da igreja. Gente, o admirável é que estes santos homens de joelhos calejados e de oração perseverante e piedosa não foram pessoas alienadas. É lindo ver como eles conseguiram integrar, juntar, jungir a piedade deles com uma visão ampla da vida. E é isso que nós esperamos que aconteça no nosso país. A quarta estratégia é a estratégia da oração. Porque tudo isso, evangelização, discipulado e profetismo, tem que ser carregado, eivado, molhado, ungido, orvalhado, com muita oração. A oração é a coisa mais prática que a gente pode fazer, visando essas transformações. É óbvio que só orar e não agir é um comodismo, é um conformismo. A oração sadia nos empurra para a ação. A oração é a guerrilha espiritual. É a subversão promovida pela fé. É a mais sutil tática revolucionária. É orar, porque enquanto a gente ora, Deus está mexendo nas coisas. E o rei não sabe, o Serviço Nacional de Informação não sabe nem detecta. E os espiões da KGB e da CIA não ficam sabendo. E o DOI-CODE não fica sabendo. Ninguém fica sabendo. E enquanto se ora, Deus pode estar mexendo a realidade mais profunda das coisas. Vocês lembram que numa crise internacional, quando Israel estava cercado pelos assírios, Isaías orou a pedido do rei Ezequias, que estava em crise, em desespero, a cidade de Jerusalém sitiada por 1 milhão de homens do exército de Senaqueribe. E o que aconteceu? Isaías orou, pediu misericórdia a Deus, e Deus enviou um anjo que naquela mesma noite matou a 185 mil soldados, entre capitães e pessoas de alta patente no exército de Senaqueribe. 185 mil mortos, uma bomba atômica que explodiu ali, matando só capitães. Essa é a vantagem, não é uma bomba que só seletiva, desmantelando o exército, não matou o resto, mas os que tinham poder de fogo foram todos para o beleléu. Então, resultado de oração, a história está cheia de exemplos como esse. Dizem os historiadores que quando os alemães resolveram bombardear o país de Gales, houve uma compulsão e um quebrantamento grande no país de Gales, e um avivamento, e centenas de milhares de pessoas jejuaram e oraram e puseram os joelhos em terra buscando a Deus. E quando os alemães sobrevoaram o país de Gales para jogar as bombas, o chefe da esquadrilha disse aos outros aviões subordinados: ninguém deve jogar a bomba aí, porque vejam, Gales está pegando fogo. Olhavam de cima e o lugar estava incendiado. Para que desperdiçar bombas? E voltaram. O fogo que havia lá era fogo de Deus, queimando tudo. Porque Deus é um Deus que ouve orações, gente. É preciso crer nisto. Eu não acredito em nenhuma vida cristã que não leve extremamente a sério o poder da oração e a realidade da oração. A quinta estratégia à qual somos estimulados é a estratégia da educação. Se queremos transformar a realidade, precisamos partir para educar pessoas, ensinar a ler, ensinar a escrever, a trabalhar, a ganhar a vida, a aculturar-se. Notem bem, se Deus desejasse que os homens não soubessem ler, Deus não teria escrito um livro, a Bíblia. Deus teria inventado o gravador. Mas o primeiro veículo de comunicação que Deus utilizou foi a literatura, né, que pressupõe educação, pressupõe acesso independente à informação.
Deus deseja que todo ser humano tenha acesso à informação, seja a informação sagrada da Bíblia, seja a informação geral sobre a vida, que o homem tenha consciência das coisas. E mais ainda, vem a estratégia profissional. O trabalho tem que ser resgatado como espaço para a vivência do reino de Deus. Temos que retomar a nossa herança reformada, que emprestava ao trabalho um papel cultico, litúrgico, sacro e santo. Há um protestantismo entre nós que não é protestante, um protestantismo ocioso. O verdadeiro protestantismo é trabalhador, desenvolve uma espiritualidade trabalhadora. E há no nosso meio muito pouco dessa perspectiva de ver a ação profissional, o trabalho como um elemento que através das mãos muda a realidade também em volta. A outra estratégia, a sétima estratégia, é a estratégia política. Isto sem fazer de ideologias, mediações do reino de Deus. O reino de Deus não se deixa ideologizar. O que eu estou querendo dizer é que ninguém tem o direito de dizer que o capitalismo é a ideologia do reino de Deus, porque não é. Tem coisas que são verdadeiras no capitalismo e tem coisas que são falsas. Ninguém pode vir, por exemplo, e dizer que o marxismo é a ideologia do reino de Deus, porque não é. Há coisas no marxismo que são causas interessantes, justas do reino. E há outras que contrariam fundamentalmente o reino. Então ideologias não são as nossas mediações do reino. O reino de Deus não deve se deixar ideologizar. O reino de Deus julga todas as ideologias e afirma virtudes e defeitos em todas elas. Mas de modo prático, o que nós precisamos é ser co-beligerantes com causas do reino de Deus. Precisamos lutar junto com aqueles que lutam por causas do reino, ainda que nós não tenhamos que fazer compromisso de fidelidade a partido nenhum. As pessoas às vezes perguntam qual é o meu partido, eu digo, eu não posso fazer compromisso de fidelidade a partido nenhum, porque eu tenho um compromisso de fidelidade com o reino de Deus, e eu ainda não encontrei em programa de partido nenhum todas as causas do reino de Deus. Eu encontro muitas, encontro outras que contrariam teses do reino de Deus. Então eu não vou dar fidelidade absoluta a nenhum pacote que em si tem coisas que contrariam o reino. O que é que eu faço então? Eu sou co-beligerante com causas que estejam naquele pacote, que são causas do reino de Deus, e com aquelas coisas que estão naquele pacote que contrariam o reino de Deus, eu as contesto. O cristão é chamado para essa atitude de co-beligerância, lutar junto com aquilo que é justo e enfrentar as coisas que são injustas. Por isso, a nossa fidelidade absoluta é ao reino. E a última estratégia é a estratégia do Espírito, gente. Porque qualquer ação transformadora do reino tem que ser ação do Espírito Santo. Sem unção, toda ação é presunção. O que nós temos é que pedir a Deus que derrame abundantemente o seu Espírito sobre este país e sobre todos nós. Eu creio de todo o coração que se aprendermos esses conceitos e os praticarmos, seremos participantes de uma profunda transformação do quadro panorâmico em volta de nós. E olhem, que o que está em volta de nós não me estimula a dizer isso, a coisa está feia. Mas se nós arregaçarmos as mangas, se nós resolvermos trabalhar mesmo, sem ficar apenas nessa conversa fiada, se resolvermos partir para essas estratégias todas, evangelização, discipulado, profetismo, oração, educação, estratégia profissional, estratégia política e busca de uma ação do Espírito, as coisas podem mudar em volta de nós. E seremos cooperadores de Deus na mudança da história do nosso país, dos homens, para que os homens sejam seres que vivam a realidade de afirmarem o senhorio de Cristo sobre as vidas deles, e que Deus nos dê a graça de vermos sinais dessa realidade na nossa geração.